o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele quem? João Batista, porém o dissuadia quer dizer, queria mudar o pensamento de Jesus, queria mudar a ideia de Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Você encontra sobre o batismo de João também, sobre o batismo de Jesus também, nos outros evangelhos, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus, ele é o único que fala desse conflito que João Batista teve. Ele não queria batizar Jesus, porque João Batista foi o homem que teve a revelação, quando viu Jesus a primeira vez, ele teve a revelação pelo Espírito Santo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E você sabe, e se você não sabe, vai ficar sabendo, que desde a primeira pessoa a realizar batismo para a remissão de pecados foi João Batista. João Batista, ele pregava o arrependimento. Ele foi o homem que preparou, ele foi o último profeta, e Jesus disse que ele foi o maior profeta. O Senhor Jesus deu testemunho dele, dizendo que dos homens nascidos de mulher nunca houve igual a João Batista. Ele foi o homem escolhido pelo próprio Deus para preparar o caminho para a vinda de Jesus, e ele pregava sobre o arrependimento. Então as prostitutas largavam a prostituição, os hipócritas deixavam as suas hipocrisias, até mesmo os soldados romanos abandonavam a sua religiosidade, deixavam de aceitar suborno, iam até João Batista e eram por ele batizados para a remissão de pecados, arrependido dos seus pecados, querendo começar uma nova vida com Deus. Então João sabia que Jesus não tinha pecado, ele era o Cordeiro de Deus. Ele não podia batizar Jesus, porque o batismo era para a remissão dos pecados. E Jesus veio ao mundo, não com pecado, mas com o propósito de tirar o pecado. O Espírito Santo já tinha revelado para João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você lembra, mas quando Abraão levou Isaque no Monte Moriá para sacrificá-lo, você lembra disso? Qual era a grande pergunta de Isaque? Alguém lembra qual era a grande pergunta de Isaque? Qual era a pergunta de Isaque? Onde está o cordeiro, meu pai, para o sacrifício? Isaque perguntou várias vezes isso para Abraão: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O que é que Abraão respondia? Deus proverá para si o cordeiro. Então, quando você lê o Velho Testamento, o que é o Velho Testamento? O Velho Testamento todo está procurando o cordeiro. Onde está o cordeiro? Aquela pergunta que Isaque fez para o pai: onde está o cordeiro para o sacrifício? Que Abraão disse: Deus proverá. Essa pergunta, onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta, ela ecoa
essa pergunta ela vai ecoando por todo o Velho Testamento, até que um dia João Batista, pregando sobre o arrependimento, se encontra com Jesus e o Espírito Santo fala no seu coração: João Batista, aí está a resposta de Isaque, a resposta para Jacó, a resposta para José, a resposta para Davi, a resposta para Salomão, a resposta para Moisés, a resposta para todos. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que João não queria batizar Jesus. Ele disse, pelo contrário, o Senhor que deveria me batizar. Porque não existe ninguém que se sinta puro diante de Jesus. Todos somos pecadores diante dele. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto. Quer dizer, é verdade o que você está dizendo, eu que deveria te batizar, mas deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, quando Jesus disse a ele: olha, eu sei que o que você está falando está certo, mas eu vim a esse mundo cumprir toda a justiça. Eu vim aqui como homem, eu vim aqui carregar o fardo do pecado, o peso do pecado. Eu preciso fazer isso. Por um momento eu preciso estar no mesmo nível dos pecadores. E naquele momento que João batiza Jesus, ali já está uma referência da sua morte na cruz. E quando João traz Jesus das águas do Jordão, ali também está uma referência da sua ressurreição. Então, quando Jesus falou isso para João, então ele o admitiu, quer dizer, ele aceitou batizá-lo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este foi o meu filho amado. É isso que está escrito aí? Este foi? É isso? Este será, foi no passado, este será, está no futuro a frase? Como que está a frase? Este é, quer dizer, presente. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja bem, Jesus estava aqui com 30 anos. Você sabe que há um grande mistério sobre a vida de Jesus até os 30 anos. Os evangelhos nos mostram muito pouco sobre a vida de Jesus antes do começo do seu ministério. Mostra o seu nascimento, mostra que ele teve que fugir com a família para o Egito, mostra que ele trabalhava com o pai dele, ele ajudava o pai dele no serviço de carpintaria, mostra que uma vez ele desapareceu e quando os pais foram encontrá-lo, ele estava no templo, ele tinha 12 anos, ele estava ensinando os doutores sobre a lei. Durante 30 anos, Jesus foi um filho, como outros filhos. Jesus foi no templo, estudou as leis, como todo judeu fazia. Ele trabalhou como todo judeu tinha que trabalhar. Ele já era Deus, ele já tinha todo o poder, ele já tinha toda a autoridade,
mas ele ainda não tinha recebido a permissão, a autorização do Pai para começar a pregar sobre o reino de Deus, anunciar o evangelho, curar, libertar. Ele ainda não podia começar o seu ministério até o Pai dizer: é agora, é o momento. Então o que Jesus fez? Ele esperou por 30 anos. 30 anos. E quando ele então se batiza, o Evangelho de Marcos diz que depois que ele se batizou, ele estava orando, e no momento que ele estava orando, o Espírito Santo veio sobre ele. Não que Jesus não tivesse o Espírito Santo, mas o Espírito Santo veio sobre ele, dando-lhe a unção, dando-lhe a autorização do Pai para começar o seu ministério. Até o momento ele não tinha curado ninguém, ele não tinha libertado ninguém, ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha ressuscitado nenhum morto, ele não tinha pregado para ninguém, quer dizer, ele não tinha feito aos olhos humanos nada. Mas o Pai falou o quê? Esse é o meu filho amado. Porque Deus não nos ama por aquilo que a gente fez, nem por aquilo que a gente faz, nem por aquilo que a gente vai fazer. Quando você é filho, quando você é filha, você é amado. O Pai não disse assim: olha, a partir de agora eu te dou uma missão, se você cumprir essa missão eu vou te amar. Olha, se você morrer na cruz, eu vou te amar. Se você for fiel até a cruz, eu vou te amar. Não. O Pai afirmou diante de todos: este é. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando uma pessoa ela tem uma experiência com Deus verdadeira, é isso que acontece com ela. Ela é revestida com o mesmo poder, ela tem a mesma experiência que o Senhor Jesus teve, a mesma voz do alto vem sobre ela, e a mesma testificação vem sobre ela. Qual é a testificação? Você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. Aí está a alegria, aí está o gozo da salvação. Você é. E você tem a certeza que você nunca deixará de ser. E quando você lê os evangelhos, você vai vendo o caráter de Deus em tudo isso. Na parábola do filho pródigo, o filho quis viver sem um pai, o filho pegou a sua parte da herança, ele foi viver como incrédulo, e quando ele foi voltar para o pai, não foi ele que correu em direção ao pai, foi o pai que correu em direção ao filho. Porque mesmo ele vivendo longe do pai, o pai nunca o deixou de tê-lo, nem de amá-lo, nem de vê-lo como seu filho amado. Tem muitas pessoas que acham que elas vão ser amadas por Deus por causa das obras, ou por causa de muitas coisas que elas fazem, e quando elas não podem mais fazer esse monte de coisa, elas não estão em condições de fazer esse monte de coisa, ou como muitos dizem, esfriou na fé, já não é mais, elas acham que elas perderam esse amor, porque as pessoas, elas costumam medir a Deus com a régua delas.
elas costumam medir a Deus com a régua dela. Elas acham que Deus ama ela como nós amamos as pessoas. O nosso amor é humano. O nosso amor é seletivo. Nós escolhemos quem nós vamos amar. O amor humano tem limite. O amor humano é seletivo. Nós humanos, muitas das vezes nós perdoamos uma pessoa, porque é o nosso dever como cristão perdoar, mas depois que nós damos o perdão, nós não queremos mais nos relacionar com aquela pessoa, porque nós perdemos a confiança naquela pessoa. Então, como quem já se decepcionou com pessoas aí? Levanta a mão. Então, nós humanos nos decepcionamos com pessoas. Você diz assim, não, eu perdoo a fulana, eu tenho que perdoar, eu não posso carregar mágoa no meu coração, eu vou perdoar. Mas aí você não confia mais. E quando você não confia mais, você se afasta da pessoa, você não se relaciona mais com aquela pessoa. Você a perdoou, mas ela não faz mais parte do seu ciclo. O ser humano é assim. Como o ser humano é assim, nós pensamos que quem é assim? Quem é assim? Deus também é assim. Nós pensamos que Deus é um ser humano, igual a gente. Aí a gente acha o seguinte: Deus se decepciona com as pessoas. Jesus se decepcionou com as pessoas. Tem gente que acha que Jesus se decepcionou com Pedro. Não, a maior decepção de Jesus foi com Pedro, porque Pedro traiu 3 vezes. Isso não está escrito nos evangelhos. O que está escrito nos evangelhos foi que Jesus chamou Pedro e falou assim: você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro, como ainda não era nascido, era orgulhoso, falou assim: eu não, irmão. Eu vou para a cruz contigo. E depois ele negou. E depois ele chorou amargamente, se arrependeu. E quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou dizer o seguinte: avisa os discípulos que eu ressuscitei, e avisa a Pedro também que eu ressuscitei. Jesus mandou chamar Pedro à parte, porque Jesus sabia que Pedro estava sendo consumido pela culpa. Quando Jesus diz assim, manda chamar Pedro à parte, Jesus estava dizendo assim: eu quero que ele saiba que ele está perdoado, que ele vai ser readmitido, que ele vai ser usado, que o propósito que eu tenho para ele não foi manchado, não foi maculado, por causa que ele me negou 3 vezes. Jesus deu uma ordem para todo mundo esperar a ressurreição. O que 2 discípulos fizeram? Se desviaram, foram lá para o caminho de Emaús. O que Jesus fez? Quando ressuscitou, foi lá aonde eles estavam. E não foi lá brigar, não foi lá chamar de rebelde, não foi lá chamar de endemoniado, foi lá, pregou. E quando eles comeram o pão, os olhos se abriram e eles tiveram a revelação que era Jesus. E eles voltaram para o caminho. Então, o problema de muitas pessoas é que elas se relacionam com Deus como se fosse uma pessoa, como se fosse ela. Tu és o meu filho amado. Jesus já era amado antes dele vir ao mundo, pelo Pai. Amém? Eu fico impressionado quando uma pessoa pergunta assim: será que Deus me perdoa? Será que eu ainda tenho mais uma chance? Será que eu posso recomeçar? Será que eu ainda vou ser salva? Será que Deus me aceita? Por quê? Porque
Ela pensa com a cabeça dela que se fosse ela no lugar de Deus, ela não daria o perdão. Se fosse uma outra pessoa que tivesse feito com ela o que ela fez com Deus, ela não se aproximaria mais daquela pessoa. Mas Deus não é humano, Deus é Deus. Você ainda é amado e sempre será amado. Você ainda é amado e sempre será amado. Jesus está de braços abertos. É só você se voltar para Ele. Por que o diabo ataca tanto? Por que o diabo acusa tanto? Por que o diabo coloca tanto fardo? Por que o diabo coloca tanto peso? Por que o diabo coloca tanta mentira? Ele é o pai da mentira, ele coloca tanta mentira na cabeça da pessoa. Porque ele sabe que essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Quando nasce dentro da pessoa o arrependimento sincero, e a pessoa se volta para Deus, o Espírito Santo opera na vida da pessoa. Amém? Mas falaram isso, falaram aquilo, é outra coisa. As pessoas se preocupam muito com o que os outros falam, se esquece do que Deus fala, do que Deus falou. O importante é a palavra, é o evangelho, isso que é importante. E nós não somos amados por causa do nosso amor para com Ele, não. É por causa do amor dele para conosco. Amém?